Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Palavra profética, palavra abençoada neste momento. Aleluia, vai falar com o teu coração, vai falar com você. A história de Naamã curado da lepra, ou seja, os 7 mergulhos de Naamã. Naamã, ele era um capitão do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios. E ele era um homem herói valoroso, porém era um homem leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. E então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, o rei de Israel, e foi, tomou a sua mão e de 10 talentos de prata e 7.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta até o rei de Israel, dizendo logo: Aleluias. E o rei disse assim, rasgou as vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Ou seja, Naamã, ele era um homem honrado, ele era um homem levantado por Deus, porque o próprio Deus o levantou para poder dar livramento. O próprio Deus o constituiu, ele da maneira que ele era. Deus, quando escolhe o ser humano para fazer o seu chamado, para cumprir o seu querer, para mostrar à humanidade que ele é um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, que ele está disposto a perdoar, que ele está disposto a fazer uma nova criatura, dar uma nova oportunidade. Deus, ele escolhe quem ele quer, independente da situação que a pessoa esteja. Deus escolhe quem ele quer, aonde ele quer, em qualquer situação, para cumprir o seu propósito. Porque o amor de Deus, ele é infinito. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nesse texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Naamã era o capitão do exército. Todas as pessoas têm algum tipo de necessidade, até mesmo aquelas que parecem em uma vida perfeita. Naamã, que comandava o exército da Síria, era um homem de grande prestígio e respeito, porém era leproso. Aparentemente ele levava uma vida grande diante da sociedade e dos seus comandantes, mas no entanto, no seu interior, na sua intimidade do seu lar, a realidade era outra, pois a lepra naquela época era incurável e debilitante. Embora o general continuasse a exercer o seu cargo, logo teria que abandoná-lo para se submeter à solidão, ou seja, para se submeter a uma situação. Então nós devemos ter uma reflexão que tudo nessa vida, aleluia, nem tudo é prestígio, nem tudo é status, nem tudo é glamour, nem tudo é ostentação. Aleluia, Cristo deve ser o centro da nossa vida. A presença de Deus tem que ser, aleluia, a essência da nossa vida. Esse homem precisava, aleluia, de uma cura, ele precisava de uma libertação. Aleluia, mas ele estava ali cumprindo o seu papel, cumprindo o seu chamado, mas ele precisava de uma cura, ele precisava de uma libertação, ele precisava de uma transformação, aleluia, e ele não conseguiria de uma maneira qualquer, porque a lepra era algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que era incurável, não havia cura, não havia uma resposta para aquela situação. Pessoas com lepra, eles eram isolados no meio da sociedade, eles eram marginalizados, excluídos, não havia uma empatia, não havia uma compreensão, não havia, aleluia,
uma compreensão da parte dessa situação. Essa pessoa ela era submetida a viver às margens da sociedade, ela era submetida a viver na solidão, distante de tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele comandava o exército, ele ia, ele fazia muito bem o que ele fazia, mas ele não conseguia tirar a sua lepra. Existem coisas na tua vida que você vai conseguir fazer, mas tem coisas que somente Deus poderá fazer, somente Deus poderá entrar com providência, somente o toque de Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos imperfeitos, convivemos nesse mundo, nós aprendemos nesse mundo, nós usamos as ferramentas, o conhecimento deste mundo, mas para estar perto de Deus, para ocupar o vazio do nosso coração, para poder preencher esse vazio, somente a presença de Deus, somente com o Altíssimo, com aquele, aleluia, que morreu na cruz, com aquele que derramou o seu sangue por mim, por você, com aquele que deu a sua vida por amor de muitos, para obedecendo ao Pai, para se tornar aprovado, a fim de trazer a reconciliação entre o homem e Deus. Aleluia, somente pelo sangue de Cristo, confissão do nome de Cristo diante dos homens e para com Deus, arrependimento, para poder trazer a presença como o centro da sua vida, como o centro da sua casa, como o centro das suas necessidades. Aleluia. E aí então, quando, aleluia, as tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram a menina presa, né, que ficou a serviço de Naamã. E ela vai dizer que lá em Samaria tinha um profeta que restauraria. E então Naamã ele foi correndo notificar o seu senhor, dizendo: olha, porque ele achava que as coisas eram resolvidas assim, pelo comando, bastava apenas dar uma voz, bastava apenas falar com o rei, que o rei falaria contra o rei. Ele acreditava que para poder chegar à presença de Deus podia ser por barganha, podia ser por uma negociação ou até mesmo por uma pressão. Embora ele exercesse um comando, ele teria que se submeter ao comando de Deus, ao direcionamento de Deus. Então ele falou com o seu rei, aleluia. Então o rei falou assim: então vai, eu vou escrever uma carta ao rei de Israel. E ele foi e levou a carta até Israel, dizendo, aleluia, quando, aleluia, o rei leu essa carta, o rei rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar. Este homem, embora ele fosse rei, ele entendia quem era Deus. O povo de Samaria, o povo de Israel, o povo constituído por Deus sabia quem era Deus. O povo assírio não conhecia Deus, mas o povo de Israel bem sabia. Por mais que eles erravam, por mais que eles pecavam, por mais que eles se distanciavam, eles sabiam quem era Deus. Então ele vai falar assim: sou eu Deus para matar ou vivificar, para que envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Aleluias. Então o rei orientou, aleluia, pelo que deveras notar, e peço que veja que busca a ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que era um homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgastes a tua veste, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Naquele momento Deus ouviu o rei rasgar as suas vestes, o clamor do rei, aleluia, em relação àquela situação, porque como ele era um rei que temia a Deus, um rei que obedecia a Deus, ao ouvir a carta, ao ver aquela dimensão, ao ver aquela situação, ele rasga suas vestes, ele engrandece a Deus e ele se diminui. Então Deus entra em ação, porque quando um homem, quando alguém se media diante de Deus, se coloca na posição, se humilha, Deus ele ouve o clamor, Deus ele atende à necessidade daqueles que se humilham, coisa que Naamã não tinha habilidade ou prática ou hábito. Ele não tinha isso na sua vida, porque ele era comandante, era da ordem, e não se submeter e não pedir ordem, e não poder falar. Ele comandava o seu exército, ele ia para a batalha e ele resolvia do seu jeito. Mas agora ele tem que se submeter à vontade de Deus. Agora ele tem que se submeter à vontade do Eterno Altíssimo. Então sucedeu que, ouvindo Eliseu, mandou trazer um homem, e Naamã foi com seus cavaleiros e com seu carro e parou na porta de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Ou seja, ele deu uma orientação, deu uma resposta. Aleluia. Se ele cumprisse aquele mandamento, se ele fosse fiel naquela ordenança, ele teria vitória. Porém Naamã se indignou muito.
e já foi logo reclamando e dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente que ele sairá e por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre algum lugar, e restauraria. Não porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Ele questionou, irmãos, ele questionou, aleluia, meu querido amado ouvinte, a forma de agir, onde era o rio, porque o Jordão não era um rio de água limpa, não era um rio, aleluia, como o de Damasco e de Farpa, aleluia, louvado em nome do Senhor Jesus Cristo, de Abana e de Farpa e de Damasco. Aleluia. Então ele queria ser privilegiado, ele queria algo melhor, ele queria do jeito dele, mas nesse momento ele teria que se submeter a essa situação para que ele aprendesse algo com isso. Vai chegar momentos da tua vida que Deus vai permitir você passar por coisas, Deus vai permitir você ir a lugares, Deus vai permitir você passar por situação para que você aprenda a exercer a humildade, para que você venha aprender a exercer a simplicidade, a obediência, para que você venha entender e compreender o desígnio dele. Muitas das vezes somos provados em coisas que nós não imaginamos, somos provados em casa, somos provados com a família, somos provados no trabalho, somos provados com coisas que estão longe da nossa visão, porque nós somos carnalmente, então os nossos olhos estão fitos nas coisas materiais. A palavra de Deus vai dizer: aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então se o nosso coração está nas coisas materiais, nas coisas somente mundanas, ali está somente o nosso coração. Mas se o nosso coração está em Deus, mas eu tenho desejo de ter uma casa boa, de ter uma faculdade, de ter um bom emprego, eu vou conseguir, porque primeiramente meus olhos estão focados na presença de Deus, que é a água que solta para a vida eterna, que jorra e não para de jorrar. É algo imprescindível, é algo maravilhoso, glorioso, que não para, que não acaba, porque Ele é o canal de bênção na nossa vida. Então quando nós passamos a olhar para Deus, começamos a enxergar de uma forma melhor. A palavra do Senhor vai dizer que os que nascem da carne discernem que está na carne, mas o que está no Espírito discernem que está no Espírito, e discernem que está na carne. Então Deus estava dando uma nova visão para esse homem, não apenas uma cura da sua lepra, mas uma nova visão, um novo entendimento. A ele foi chegado o reino dos céus, a ele foi chegado uma novidade, a qual não era muito comum, aleluia, se compartilhar, não era comum para qualquer um, era apenas para o povo judeu, mas alcançou ele, porque Deus precisava fazer isso na vida dele, para que todos entendessem a sua mensagem para o mundo, para que todos entendessem que ele é Deus, que é um Deus longânimo, bondoso, misericordioso, compassivo, um Deus bom em atribuir as suas bênçãos naqueles que o obedecem, até mesmo aqueles que não eram, passaram a ter por causa da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E então, aleluia, chegaram os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais te diz, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ele recebeu o milagre quando ele obedeceu, quando ele entendeu, quando ele ouviu a voz. Quando ele entendeu, ele foi lá e se submeteu. Então ele foi curado, a sua carne tornou como de menino. E depois ele quis até abençoar o profeta, ainda continuando com as velhas práticas, ainda continuando com os velhos hábitos. Mas o profeta vai dizer que não era necessário. O profeta vai dizer bem assim: cuja presença estou, que eu não aceitarei. Ele insistiu para que aceitasse, mas ele recusou. Sabe por quê? Porque o profeta vive pela fé. O profeta, ele é um homem usado por Deus. Ele não pode se vender, ele não pode se corromper, não pode oferecer o serviço de Deus em troca de alguma coisa. De graça Deus deu, de graça nós devemos compartilhar, devemos continuar a sua obra, para que todos saibam que Ele é Deus. O mesmo Deus que abençoa a vida do profeta, o mesmo Deus que abençoa a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você crê, já curte, comenta, se inscreve no canal. E você que está ouvindo essa mensagem, não importa se é no estado de Rondônia ou se é no Brasil inteiro, em qualquer estado do Brasil ou até fora do Brasil, Deus tem uma palavra no teu coração. Jesus tem uma palavra para a tua vida. Jesus traz uma libertação neste momento na tua casa, no meio da tua parentela, no meio dos teus filhos, através dessa palavra, porque essa é uma palavra de cura e libertação para a tua vida, para a tua família, e através dessa palavra você será edificado em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe.
Se você puder compartilhar, se você puder curtir, deixar um pedido de oração, um comentário. Tem outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.